O Luís Soares está novamente na nossa companhia. Boa tarde, Luís. O que é que há de novo a dizer relativamente a isto? Novos episódios aconteceram hoje, não é assim? Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. Clarificar desde logo que o que me move em tudo isto, para já é um serviço público de qualidade. Acho que é o dever de qualquer cidadão primar pelas instituições do Estado e que estas cumpram com todos os deveres e todas as leis que se regem. Porque o Estado deve ser o exemplo ao cidadão para que este cumpra, porque sabemos que temos atualmente um Estado tão burocrático, porque não haveríamos nós, sabendo disto, também desburocratizar o Estado, mas sem que este incumpra nas leis e que este prime pela legalidade. O Estado não estava a cumprir com a legalidade. Ontem aqui, em primeira mão, no comentário, denunciei isso mesmo, relativamente à pressa desmedida do Governo em substituir os diretores e coordenadores dos Institutos de Emprego e Formação Profissional e que isto depois esbarraram aqui em dois entraves, que era a questão de, neste caso, terem que cumprir com dois critérios. Um era serem funcionários do Estado e outro era terem 4, 5 ou 6 anos, dependendo do grau de direção que tivessem exercido, mas ter 4, 5 ou 6 anos de experiência de direção para serem nomeados os diretores do Centro de Emprego. Isto fez logo uma filtragem de pessoas no Instituto de Emprego e Formação Profissional que teriam habilitadas a esse cargo. O Governo não previu isto, não contava com este handicap e depois, em conjunto com o Ministério do Trabalho, quis aqui fazer uma nova lei quadro para o IFP para contornar tudo isto e poder alimentar a sua clientela e poder nomear quem quer que seja. Quem quer que seja, neste caso da área da Aliança Democrática. Não me cabe a mim, e julgo que é legal e que tem toda a legitimidade do Governo para substituir estas comissões de serviço, mas desde que cumpra a lei, porque pasme-se a Ana e todos os telespectadores, um centro de emprego, que é aquele que exige ao empregador que cumpra com todos os requisitos legais nas questões do desemprego e primam porque não aconteça o desemprego de forma ilícita. E temos aqui outra notícia para lançar em primeira mão. O Instituto de Emprego e Formação Profissional demitiu ou fez cessar estas comissões de serviço, algumas delas que terminavam 1 de julho, pelo telefone no dia anterior, sem cumprir os 60 dias que é obrigatório para comunicar a não renovação dessa comissão de serviço. Pior que isso, e tenho aqui o documento que comprova isso mesmo, que quero mostrar para todos os telespectadores, a deliberação da comissão diretiva é de dia 17 de julho, 17 dias depois. O que quer dizer que alguém do Instituto de Emprego e Formação Profissional tomou por iniciativa própria, sem estar habilitado para tal, a iniciativa de demitir as comissões de serviços sem que legalmente tivesse incumbido para tal. Este documento comprova isso mesmo. Só 17 dias depois de demitirem ou não renovarem as comissões de serviço é que existe uma deliberação da não renovação com efeitos anteriores. Então, no dia que fizeram a chamada, no dia anterior a 1 de julho, que fizeram a chamada para estes diretores, não estavam munidos de documentação legal para não renovação desta comissão de serviços? Já nem falo dos 60 dias. Já falo, neste dia, não existia isto. Mais uma ilegalidade errada da parte do Estado, da parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que demonstra a pressa que estava o Governo em substituir as comissões de serviços, a pressa em substituir tudo e todos que possam dizer não, sem prever o serviço que é prestado ao cidadão. Não põe em causa a legitimidade de o fazer, põe em causa o procedimento. O procedimento é ilegal. É ilegal e tem que ser tirada as responsabilidades disso. Pior que isso, durante esse período todo, que me denunciei ontem aqui, e que trago hoje aqui os documentos, posterior a cessarem estas comissões de serviços, seja com data de 1 de julho ou de 17, que é a legal da Comissão Diretiva, que alguém, neste período de 1 de julho a 17, as entidades competentes têm que investigar quem tomou esta iniciativa de fazer cessar por telefone as comissões de serviços sem que tivesse habilitado para tal, porque a deliberação é de 17 de julho. Posteriormente a isso, até ao dia de ontem, até ao dia da nossa notícia, porque entretanto também sou conhecedor que a nossa notícia circulou hoje, durante a noite, pelos colaboradores do IFP e que hoje a solução ia estar sanada relativamente às declarações que estavam a ser emitidas de forma ilegal.
com a... Porque os documentos estavam a ser assinados por diretores que já não estavam ao serviço. Exatamente, tenho aqui Para um dos documentos que contextualizar posso os mostrar para todos os telespectadores. telespectadores. Certo. Uma convocatória para um beneficiário se apresentar no Instituto de Emprego e Formação Profissional, para que estava assinada pelo diretor do Centro de Emprego. Com que data, Luís? Com a data de 4 de nove de 2024, e o diretor já tinha cessado a data em 1 de julho, está assinada pelo diretor que já não era diretor. Esta declaração é ilegal. Muito bem. Se alguma destas pessoas tivesse sido uma das consequências de não apresentação a estas convocatórias é ser excluído da lista do Centro de Emprego, se algum destes beneficiários tivesse sido excluído, foi excluído de forma ilegal. Porque esta convocatória é ilegal, foi emitida de forma ilegal por uma pessoa que já não desempenhava funções no Centro de Emprego. Tu ontem, então, apresentaste mesmo essas ilegalidades essas que foram sanadas hoje durante o dia, porque as convocatórias de hoje estão sem assinatura. Verdade, Ana. Contudo, ainda tenho que referir que, por exemplo, há outra convocatória, outro documento que tenho aqui, que mostro para todos os telespectadores. De que data? Neste caso, com data de 10 de agosto de 2024, assinada também pelo diretor do Centro de Emprego, que já não era diretor, para efeitos, neste caso este aqui é para efeitos de alojamento, mas há outras emitidas para comprovar a situação de desemprego, para ter isenção de taxas e isso tudo. No fundo é o Estado a lesar o próprio Estado. O Estado está a compactuar com uma ilegalidade que emite declarações ilegais assinadas por pessoas que já não têm as funções que menciona nos documentos, e depois aceita-as para efeitos, quer seja de isenção de taxas ou apoio jurídico ou outros quaisquer, aceita-os de forma leviana e de forma ilegal. O que aconteceu, as entidades então, competentes têm que investigar. Depois de ontem aqui ser denunciado, hoje, e tudo isto, para além dos documentos que temos aqui, as autoridades competentes poderão investigar e consultar o sistema do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que terão lá estes documentos todos em todo o lado. Hoje, pasme-se, depois da nossa notícia e da nossa denúncia, existe uma nova declaração que não bem assinada pelo diretor do Centro de Emprego. É assinada por quem, então? É assinada por um colaborador qualquer que esteja em serviço e carimbada, porque o Instituto de Emprego e Formação Profissional, alguns deles no país, encontram-se sem diretores desde a data de 1 de julho, outros desde junho. Sabemos também que hoje, da parte da tarde, já foram nomeados alguns diretores do Centro de Emprego. Dou o exemplo, por exemplo, de Vila Real, que foi nomeada, sem pôr em causa a pessoa em si, nem sei se tem nem as suas competências, mas foi nomeada, neste caso, a Presidente da Conselhia do PSD de Vila Real para o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila Real. Pode ser mera coincidência, não quero pôr em causa a idoneidade nem o percurso profissional da pessoa, só que é tudo muita coincidência. E tudo isto resulta após a nossa denúncia, só que há uma coisa que não pode ser esquecida, que é o período de 1 de julho, e hoje, à data que estamos aqui, ainda há outros diretores, há centros de emprego que ainda estão sem diretores, mas não podemos esquecer o período de que foram cometidas estas ilegalidades e que o Estado português foi lesado. E isto é que as entidades competentes têm que investigar, a questão das declarações emitidas e do Estado lesar o próprio Estado, e a questão de terem feito cessar as comissões de serviço sem o aviso prévio de 60 dias, mas já dou essa parte de barato, mas a questão de tê-lo feito por telefone e depois a deliberação de ser de 17 de julho. E tudo isto tem que ser investigado pelas autoridades competentes, porque tudo isto resume-se numa coisa muito simples, que é o desespero do governo por nomear pessoas da sua inteira confiança. Não questiona a legitimidade de o fazer, questiona sim o procedimento. Deviam ter feito isto com pés e medida, para que o cidadão não fosse posto em causa, porque tudo isto que aqui denunciei nunca pode ser posto em causa o cidadão nem o beneficiário do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas sim os decisores políticos que tomaram esta iniciativa de fazerem cessar estas comissões de serviço de forma ilegal e que causaram este problema todo no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é mais a parte de todos os outros que têm criado o congestionamento do nosso país, e claramente este governo não estava preparado para governar, e mais uma vez aqui está a prova que eles não estão preparados para defender o Estado português, nem os cidadãos portugueses. Acima de tudo, Luís, obrigada por teres deixado aqui em primeira mão, neste nosso espaço, este alerta e também este contacto de proximidade que estabeleceste. Muito obrigada.